Já voltamos aqui com o Doutor Responde, toda terça-feira está aqui com a gente o neurologista, o médico João Felipe de Oliveira. Doutor, obrigado pela visita, vamos falar sobre Parkinson hoje, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade por estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson e fazer uma educação à população sobre essa condição que a gente pode trazer muito benefício para o paciente se ela for bem manejada. O mês todo, né? Tem se falado muito sobre isso, né? Tivemos agora o Dia Mundial também no comecinho do mês, né? O que é exatamente o Parkinson? Por que a pessoa tem essa doença, doutor? Tem uma explicação? A doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa. Então, é uma doença crônica de caráter progressivo, onde acontece uma degeneração de neurônios no cérebro, células nervosas no cérebro. Ao longo do tempo, elas vão se degenerando, elas vão morrendo de uma maneira mais acelerada do que o nosso envelhecimento. Então, consequentemente, esse processo mais rápido gera sintomas no paciente. E o que a gente sabe de forma bem dramática, né, de diagnóstico que a gente tem são os sintomas motores. Rigidez, lentidão, tremor e ao longo do tempo também instabilidade de marcha e dificuldade de caminhar, né? Sintomas, né? A pessoa consegue sentir quando está na fase inicial da doença ou é difícil, doutor? Já começa, né, o tremor, que é uma das principais características aí do Parkinson. Uma pergunta muito importante, Rodrigo, porque quando a gente fala sobre Parkinson, a gente tem trabalhos mostrando que às vezes ele pode ser atrasado o seu diagnóstico até em 1 ano, 2 anos, até 3 anos, porque os sintomas de rigidez e lentidão, a população às vezes não fica com a impressão de que isso é um sintoma cardinal, né? Um sintoma maior da doença de Parkinson. Então, às vezes, essa rigidez, essa lentidão ocasiona uma dor articular, ombro, cotovelos, antebraço. Então, o paciente acaba fazendo avaliações com especialistas e os sintomas, às vezes, leves, passando com outros colegas que não o neurologista ou alguém habilitado para facilitar esse diagnóstico, tarda até o diagnóstico, que na sua fase inicial é mais difícil. Então, a partir do momento que a gente tem a percepção que a lentidão e a rigidez ela possa ser um sintoma, isso facilita o diagnóstico mais precoce. Pacientes que apresentam um tremor como um sintoma inicial, geralmente visto por terceiros ou pelo próprio paciente, às vezes é mais marcante para chamar atenção para uma avaliação inicial. Tem perguntas aqui, doutor, no WhatsApp. Vamos atender aqui a nossa comunidade, mandando o WhatsApp. A Isolane Clabundi gostaria de saber qual exame se faz para saber se a pessoa tem o Parkinson, né? Obrigado, Isolane, pela sua audiência. E aí, doutor? Bom, Isolane, muito obrigado pela pergunta. Com relação a um exame específico, a gente fala que a clínica é soberana ainda, né? Então, a gente fazer o exame físico desse paciente bem feito e poder documentar que ele tem uma lentificação de movimento, né? A gente começa a perceber ao longo da história que a gente conversa que ele está ficando mais lento do que o habitual. Acho que uma palavra que eu gosto muito de usar em consultório é encarangado, entre aspas, ou entrevado, né? Para entrar, sair do carro, se virar, se levantar. São fenômenos que a gente percebe nesses pacientes. Existem exames hoje, por exemplo, o exame de ressonância, ele é importante para descartar outras causas que não seja a doença de Parkinson. Existe o exame de cintilografia para avaliar o transportador de dopamina, que ela pode mostrar que o circuito da dopamina no cérebro está prejudicado, mas ele não é um exame que diagnostica a doença de Parkinson. É o somatório de fatores com o exame clínico do médico. Perfeito. Mais uma participação aqui no Doutor Responde. Maristela, meu pai tem Parkinson há 8 anos, ele está com 86 agora. Será que por causa da doença ele pode chegar a não conseguir engolir? Tem também demência de Alzheimer, né? Então tem o Alzheimer e o Parkinson. A pergunta dela é sobre engolir, doutor. E aí? Olá, Maristela. É uma pergunta muito interessante. A doença de Parkinson, como ela atua sobre a mobilidade, no contexto de mobilidade é fato. Nós percebemos a mobilidade no nosso funcionamento dos afazeres de braços, pernas e, consequentemente, a gente pode, sim, ter prejuízo na fala e, com o tempo, podemos ter prejuízo no ato de deglutição, de engolir. Muito importante aí, tanto a fisioterapia para ajudar na reabilitação motora, o educador físico para prevenir essa imobilidade e, muito importante, a fonoaudióloga também para fazer esse trabalho de reabilitação e fortalecimento do ato de falar e engolir, para que a gente diminua o risco de que isso venha a acontecer. Doutor Responde, aqui na tela vamos ver mais uma participação pelo WhatsApp. Anastácia Jungs, boa tarde. A doença de Parkinson é hereditária? Boa pergunta, Anastácia. Obrigado pela companhia. Muito obrigado, Anastácia. A doença de Parkinson, como grande parte das doenças neurodegenerativas, elas têm uma causa
que eu gosto de dizer que ela é multifatorial. Eu não posso dizer que a causa mais comum da doença de Parkinson seja hereditária. Existem casos hereditários, mas são muito raros. A vasta maioria dos casos, a gente fala que o indivíduo ele tem uma predisposição que, somado a fatores ambientais, pode ser o gatilho para que a doença se manifeste. Pacientes mais jovens, que a gente pode ter Parkinson de início tardio, após os 50, 60 anos, e de início precoce, antes dos 50, próximos aos 40 anos. O mais comum é o mais comum tende 50, a ser o mais 60. Isso, mais tardio. Então, os indivíduos mais precoces, quando a gente tem uma história familiar franca, pode-se buscar e investigar a possibilidade de que tenha algum caso de hereditariedade. Porém, como nós conversamos, é uma parcela muito pequena da população com doença de Parkinson que tem a causa como hereditária. Vamos à última pergunta aqui para o doutor Responde, para o doutor responder, melhor dizer, né? Dizendo, Vera Knut. Vera, um abraço para você, Sábado teve um evento em Balneário, tive o prazer de entregar pessoalmente a lembrança do evento para o doutor João. Acho que nem foi pergunta aqui, já foi uma foto que ela mandou aqui, teve um evento da Viva Parkinson, né? Arrepiou, dona Vera. Tá com vendo? Muito carinho, acompanhando, com muito carinho, agradecemos o presente. Acho que o evento da Viva Parkinson foi excelente. A comissão organizadora, né, que faz parte de todo o voluntariado do grupo da Viva Parkinson, está fazendo um trabalho espetacular, ampliando cada vez mais o alcance que a Viva Parkinson pode promover como orientação, amparo, cuidados, estímulo à família e aos pacientes com Parkinson, que a gente tem que mostrar cada vez mais, sendo uma das doenças, digamos, degenerativas, neurológicas, mais comuns que a gente pode ter. Esse acompanhamento com o grupo da Viva Parkinson, com certeza tem melhorado a qualidade de vida e a vida dos pacientes aqui na região. Você que tem, Parkinson, daqui a pouco está isolado, não tá, que tem vergonha, procure a associação, busque um grupo de trabalho para melhorar a sua vida, buscar daqui a pouco uma cirurgia, tem a cirurgia aí que é feita, que a gente acabou nem falando aqui, mas existe, o doutor João me falou que fora do ar, então busque informação e para isso que tem o doutor Responde aqui toda terça-feira. João Felipe de Oliveira, médico neurologista, obrigado doutor pela visita, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Boa tarde.